Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a este 11º dia. Só faltam 10 dias para o término do nosso jejum. Espero que esteja sendo dias de muita edificação e de crescimento no Senhor. Eu estou aqui para, mais uma vez, edificar a sua vida com uma curta palavra, e o meu maior desejo é que você realmente possa ser edificado, que essa palavra alcance o seu coração. Eu também encorajo você a se inscrever neste canal, ativar ali as notificações para que você fique por dentro dos novos vídeos. E também, lembrando que todo período do jejum você precisa regar com oração e você precisa regar então com palavra. Mas vamos lá, agora eu quero iniciar então falando sobre o Espírito Santo. Ao decorrer de alguns dias eu quero me aprofundar um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo e o relacionamento que você deve ter com ele, a intensidade, a intimidade. Vamos lá, a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele diz que seria enviado o Consolador e que o Consolador estaria conosco até o fim. Na verdade, quando Jesus fala isso, é justamente num contexto onde Jesus está se referindo aos discípulos que estava chegando o momento da sua partida, o momento da sua crucificação, e nós sabemos então que houve a ressurreição. Após a subida de Jesus, a ascensão dele, nós vemos então o derramar do Espírito Santo, ou o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo então é dado para todo crente. A palavra do Senhor vai dizer ali também em João que o mundo não pôde o conhecer, nem o pôde ver, nem o receber, mas ele é dado, o Espírito Santo, para todo aquele que então crê em Jesus. Então, para que fique mais fácil para você compreender, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, o próprio Jesus nos envia o Espírito Santo. Então é interessante porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, juízo e da condenação. Após o convencimento e a ouvir a pregação, né, a palavra, aquele momento da explanação de quem é Jesus Cristo, existe então nesse exato momento uma fé no Senhor Jesus, e a partir do momento que há essa fé em Cristo, o próprio Cristo então envia o Espírito Santo e nós somos morada do Espírito Santo. Desde o princípio da criação nós temos indícios ali da obra do Espírito Santo. Nós vemos logo ali em Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos no Pentecoste, com o início da nova criação em Cristo, que é o Espírito Santo que vem conceder poder à igreja, em Atos capítulo 1, no versículo 8. Mesmo no Antigo Testamento foi previsto que a presença do Espírito Santo ela traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Agora entenda, quem é o Espírito Santo? Para falar sobre quem é o Espírito Santo, eu já quero dizer quem ele não é. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é um produto. O Espírito Santo, quem ele é? O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele tem atributos. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, ele é onipotente, ele é todo-poderoso e ele é eterno. Assim como Jesus, assim como Deus Pai, o Espírito Santo, ele é Deus. E por ser Deus, nós o devemos adorá-lo. Veja, se você não adora o Espírito Santo, você não está o tratando como Deus. Então, muitas pessoas acham até que é estranho adorar ou orar ao Espírito Santo, mas na verdade o Espírito Santo ele é Deus e nós sim podemos caminhar, ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Veja que na Escritura, nós entendemos então que é o Espírito Santo que dá poder, é o Espírito Santo que purifica, é o Espírito Santo que revela. Agora, isso não acontece de uma forma automática no meio do povo de Deus. Antes, o Espírito Santo reflete isso mediante a uma fé e a uma obediência, ou seja, de acordo então com a nossa resposta ao Espírito Santo. A primeira coisa então que nós entendemos é que o Espírito Santo ele dá poder.
É o papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu, no mar, como está escrito em Salmo 104:30, que diz: envias o teu Espírito ou sopra o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É papel do Espírito Santo, então, dar-nos vida na regeneração. É o texto ali de Jesus e Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É isso que Jesus fala àquele homem. João 3, 6 ao 7. Foi o Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria, que foi a mãe de Jesus. E no dia em que Cristo voltar, é o mesmo Espírito Santo quem irá completar essa obra de dar vida, concedendo então a nova vida ressurreta ao nosso corpo mortal. Romanos capítulo 8, verso 11 vai dizer: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É o Espírito Santo, então, que nos dá poder para o serviço. No Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacita pessoas para serviços especiais. Ele capacitou, por exemplo, Josué com habilidades de liderança e sabedoria. O Espírito Santo deu poder aos juízes para libertar Israel. Veio sobre Gideão, Jefité, Sansão. O Espírito Santo veio sobre Davi, capacitando-o a cumprir a tarefa da realeza para a qual Deus o havia chamado. E de uma forma um pouco diferente, o Espírito Santo também dotou Bezalel com talentos artísticos para a construção do tabernáculo e de seu equipamento, com a capacidade para ensinar outras pessoas também. Já no Novo Testamento, a obra capacitadora do Espírito Santo é vista e de modo pleno na unção e na capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião ali do seu batismo em João 1:32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O Espírito Santo também capacitou os discípulos de Jesus para vários tipos de ministério. É isso que Jesus promete em Atos 1:8. Para que eles aguardassem em Jerusalém e eles receberiam poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Há vários exemplos, então, específicos da atividade, que eles proclamavam o evangelho e eles pregavam, então, com grande poder. Nós vemos outro exemplo da capacitação dos cristãos para o serviço, é que o Espírito Santo concede dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, na vida de oração de muitos crentes, nós verificamos que, na verdade, é o Espírito Santo que concede poder para a oração e a torna eficaz. É o Espírito Santo que nos dá poder para o serviço e capacitação do povo de Deus para vencer a oposição espiritual, a pregação do Evangelho e a obra de Deus na vida das pessoas. Então, é o Espírito Santo que nos dá poder, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos faz fazer algo para o Senhor, e é o Espírito Santo que nos purifica. Veja, não surpreende que uma das principais atividades do Espírito Santo seja nos purificar do pecado e nos santificar. Após o rompimento inicial com o pecado, que o Espírito Santo efetua em nossa vida de conversão, ele também produz em nós o crescimento em santidade da vida. Ele produz o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus em nós. E o Espírito Santo, ele revela. Ele dá a revelação sobre quem Cristo é, e ele também usa os seus servos, usa os seus filhos, para que esses também possam revelar. Ele dá revelação aos profetas, aos apóstolos. Por exemplo, 2 Pedro 1:21 diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo dá evidências da presença de Deus. Ele guia e dirige o povo de Deus. Romanos 8:14 vai dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, então, ele proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. O Espírito Santo, ele traz, ele nos dá segurança, ele nos ensina, ele clareia os próximos passos. O Espírito Santo, de fato, é o nosso líder, aquele que segura nas nossas mãos, nos conduz então a uma vida santa, a uma vida piedosa, a um caráter transformado e a revelação de Jesus, ele que nos dá
para que sejamos então conforme Jesus Cristo. Veja que é o Espírito Santo que opera tudo isso. Quando Jesus fala então sobre a importância do Espírito Santo, não é à toa que ele se dedica a ensinar aqueles discípulos sobre o quão importante era receber o Espírito Santo. Hoje, nós já temos o Espírito Santo a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele faz morada em nós. Veja, não é visitação. O Espírito Santo ele não está em você apenas para passar uns dias. O Espírito Santo ele faz morada em você e comunica as verdades de Deus ao seu coração. É isso que eu quero que você entenda a partir desse dia, do 11º dia, que você compreenda que não há como ter uma vida cristã ou uma santidade ou uma mudança, transformação, se não for pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Mas como que isso acontece? Começa pelo básico de fato, você entender que o Espírito Santo ele é Deus e você começar a partir de hoje, buscar ter um relacionamento íntimo com Ele. A palavra do Senhor vai dizer então, por exemplo, na bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos. Veja que o Espírito Santo é o Deus que se relaciona conosco. Então é o Espírito Santo que nós devemos, é com Ele que devemos ter intimidade, comunhão, pois Ele está de fato à disposição, disponível para que nós possamos ter uma vida com Ele e Ele nos revelar então as verdades do Senhor, a vontade dEle, nos revelar então o propósito para o qual nós fomos chamados. E tudo isso começa pelo entendimento de quem Ele é. Eu quero que você compreenda então nesse novo dia do seu jejum, que agora precisa você intensificar essa caminhada sobre de fato quem é o Espírito Santo. É tão maravilhoso quando você compreende quem é o Espírito Santo, pois existe áreas na sua vida que quando você entende quem é o Espírito Santo, todas essas áreas já serão curadas. Por exemplo, muita gente é carente demais. E às vezes a carência não é porque simplesmente a pessoa ela é frágil ou algo nesse sentido. Na verdade, muitas das carências foram geradas por causa de muito abandono mesmo. Então, pessoas que não foram criadas por pai, criadas por mãe, ou talvez um contexto familiar todo desestruturado. E isso gera, então, lacunas na alma. Agora, quando nós compreendemos o Espírito Santo, nós vemos que Jesus fala que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até o fim. Isso é interessante demais, isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos que o Espírito Santo está em nós, quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, quando nós entendemos que de fato nós estamos sendo acompanhados, direcionados, movidos por Ele, tudo na nossa vida muda. E eu chego a me emocionar quando eu falo sobre o Espírito Santo, porque como eu amo o Espírito Santo e como eu sou grato por tudo que Ele já fez. E não termina aí. Na verdade, a caminhada com o Espírito Santo é até o nosso real encontro com Jesus, seja no arrebatamento ou seja na nossa morte. Mas o fato é que até o último dia desse corpo aqui que nós estamos, nós devemos cultivar um profundo relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, pois Ele deseja isso. Então, tira dessa tua mente aí que o Espírito Santo ele é só uma força, que o Espírito Santo é só um poder. Na verdade, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo ele sente. E uma das coisas que a palavra do Senhor vai dizer é que ele tem ciúmes de nós. Como há um desejo do Espírito Santo para que nós possamos dar acesso, para que ele tenha acesso e nos leve então a uma vida de intimidade. Ao longo desses próximos dias eu quero caminhar mais intenso sobre quem é o Espírito Santo e você verá que há um grande desejo do Espírito Santo para todos nós. E o meu maior desejo também é que você aprenda sobre quem ele é e após você aprender, que você de fato coloque em prática todos os dias da sua vida, pois há um Deus que se interessa e que se importa com cada um de nós e que foi revelado e que realmente deseja estar conosco e que realmente está conosco. E este é o nosso amigo, nosso precioso amigo, Espírito Santo. Eu quero que essa palavra possa ter edificado você e que à medida agora que você já está entendendo, você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa ter total liberdade de mexer algumas coisas aí na sua vida. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, muito obrigado. Como é maravilhoso falar de quem Tu és. Eu oro, Senhor, para que os olhos dos meus irmãos, o coração dos meus irmãos se abram e que em nome de Jesus o Senhor venha movimentar cada pessoa e que o Senhor venha aquecer cada coração, despertando todos a terem uma vida de intimidade
com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.